Eu iniciei no vídeo anterior uma playlist nova, que inclusive eu estou bem ansioso para gravar, para começar os conteúdos propriamente ditos, e hoje é o primeiro vídeo sobre isso, porque eu acho que talvez fazer uma análise das demonstrações contábeis, ou mesmo também conhecido como contabilidade empresarial, nas faculdades, na verdade, a gente tem contabilidade empresarial mesmo, mas é comum que você tenha disciplina chamada análise das demonstrações contábeis mesmo. Então eu acho que isso aí é o suprassumo, é o suco, é a parte mais interessante da contabilidade. Na verdade, é a parte que eu sempre mais admirei em ter uma noção do ponto de vista gerencial, né? Com esse tipo de informação você consegue descobrir como que está a situação de determinada empresa. Inclusive, minha monografia em contabilidade não foi sobre esse tema, não. Foi sobre outra coisa. Não me lembro bem o título, mas eu acho que era a representatividade da mulher contabilista nos escritórios de contabilidade em Curitiba. Isso foi em 2018, lá pela FESP. Isso foi meu TCC com a Bruna. Mas a minha especialização na Federal, Contabilidade e Finanças, a minha pós, ou seja, minha especialização, né? Pós-graduação lato sensu envolvia análise das demonstrações contábeis, e é uma área bem interessante, né? Uma vez que resolvi fazer a faculdade, ou estudar, ou cursar o ensino superior de contabilidade, não com o objetivo de abrir um escritório e ser um contador, porque eu não gosto muito na verdade eu não gosto dessas rotinas contábeis de ter que apresentar tanta coisa para o governo e cumprir a função para o governo, né? Isso não me agrada muito. Mas eu resolvi cursar contabilidade com o principal objetivo de conseguir interpretar os resultados de uma empresa e seus números do ponto de vista quantitativo, principalmente. Qualitativo também, mas isso cabe mais à administração, talvez, que também fiz essa faculdade, né? E quem sabe até mesmo para a economia, que na verdade eu já concluí, só tenho que pegar meu diploma. A gente está em 2023, né? Ainda não sei o meu diploma, mas eu já colei grau em economia também. Aí contabilidade, então, quando eu resolvi fazer, foi mais com essa ideia gerencial mesmo, sabe? De conseguir acessar os relatórios contábeis e a partir deles tomar algum tipo de decisão ou fazer uma interpretação adequada. Essa que era a minha ideia. Mas a gente bem sabe que no Brasil uma boa parte da contabilidade ela não é verdadeira, porque é comum que se faça no Brasil práticas do tipo caixa 2, então meia nota, coisas desse tipo, que faz com que muitos documentos contábeis e relatórios contábeis percam a sua validade com a ideia de representação do patrimônio, né? Ou mensuração do patrimônio. Mas isso não quer dizer que aquele conhecimento ou que esse conhecimento aqui seja inútil, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Uma pessoa não fazer corretamente ali a sua contabilidade não quer dizer que a contabilidade em si não tem valor. Na verdade, ela tem, e eu continuo gostando. Hoje em dia, inclusive, eu frequento um escritório de contabilidade 2 vezes por semana, só para eu aprender a prática. Eu vou às terças de manhã e sexta de manhã, para eu ter essa noção, porque eu já passei no exame de suficiência do CFC o ano passado, em 2022, e eu posso retirar ou posso solicitar o meu registro a qualquer momento. Mas como eu disse, eu não pretendo ser contador, né? Da prática, da coisa, do dia a dia ali mesmo. Eu gosto mais dessa ideia gerencial. Então, retornando ao tema desse vídeo, por isso que eu estou curtindo tanto a ideia de criar uma playlist acerca da análise das demonstrações contábeis. Se você está acompanhando as outras playlists, atualmente eu estou montando aqui no canal 3 playlists. Na verdade 4, mas a quarta playlist eu não estou conseguindo dar conta, que é a prática contábil. Eu deveria gravar um vídeo sobre prática contábil também. Um dia até farei isso, porque lá onde eu estou trabalhando, eu estou fazendo anotações. Mas é que eu estou sem vontade mesmo. A minha coisa é mais focada nos livros. E se você já notou, temos 3 playlists atuais aqui, em pleno 2023, 3 playlists. De contabilidade básica, vai ao ar toda segunda-feira. De teoria da contabilidade. E essa aqui, que é contabilidade empresarial. Para entender
a lógica desse canal, o ideal é que você assista esses conteúdos pelas playlists. Então você clica aqui na aba playlist e seleciona a playlist inteira para você assistir, porque um vídeo ele é conectado com o outro, um vídeo é sequência do outro, existe uma lógica, beleza? Bom, esse aqui é o livro então, voltamos para o assunto de contabilidade empresarial e hoje apenas quero mencionar que estamos entrando nesse livro, eu já fiz um vídeo sobre isso no vídeo anterior e quero trazer uma ideia bem interessante que o José Carlos Marion, que é um excelente, na minha opinião, o melhor escritor de livros de contabilidade do Brasil, na minha opinião. São muito didáticos esses livros. E na introdução do livro dele, ele traz uma ideia interessante sobre os níveis de análise das demonstrações contábeis. Isso não é nem o capítulo 1, isso é a introdução. Esse livro vale a pena ter, eu não tenho, né? Por incrível que pareça, eu uso os livros aqui da biblioteca, onde eu sou aluno, inclusive, de letras hoje em dia, na PUC-PR. Então, não sei se vou terminar algum dia, mas estou aqui, né? Então, são 3 níveis de análise das demonstrações contábeis, e ele coloca assim, nível introdutório, nível intermediário e nível avançado. E o vídeo de hoje, eu só quero mencionar o que é esse nível introdutório. Vamos lá? Um primeiro nível de análise financeira, segundo seu grau de complexidade, é introdutório. Então, estamos falando agora de análise financeira das demonstrações contábeis, beleza? Um primeiro nível de análise financeira, segundo seu grau de complexidade, é o introdutório. Neste caso, apenas alguns indicadores básicos são abordados. Poderíamos dizer que só teremos condições de conhecer a situação econômico-financeira de uma empresa por meio dos 3 pontos fundamentais de análise. Então, eu vou repetir. Só teremos condições de conhecer a situação econômico-financeira de uma empresa por meio dos 3 pontos fundamentais de análise. E quais são esses 3 pontos fundamentais de análise do nível introdutório das demonstrações contábeis, de análise das demonstrações contábeis? Primeiro ponto fundamental de análise: liquidez. Liquidez, ou seja, situação financeira. Então, primeiro ponto, liquidez, situação financeira. Segundo ponto, rentabilidade, situação econômica. Então, liquidez é situação financeira e rentabilidade é situação econômica. E o terceiro ponto fundamental de análise, endividamento, ou seja, estrutura de capital. Então, vamos repetir isso que o autor chama de tripé da análise das demonstrações contábeis num nível introdutório. Primeiro, liquidez, ou seja, situação financeira. Segundo, rentabilidade, ou situação econômica. E terceiro, endividamento, que é a estrutura de capital. Diante disso, o Marion continua dizendo o seguinte: tripé representa o equilíbrio ideal. Pensar em dar sustento a uma filmadora, ou essa GoPro mesmo que eu estou usando é um tripé, ou uma câmera, ou no equilíbrio profissional, conhecimento, habilidade e atitude, ou nos 3 poderes. Ele vai dando exemplos, né? Ele pega muito nessa questão dos 3. Daí criarmos o tripé decisorial. Ele chama isso de tripé decisorial ou tripé de análise. Os índices básicos de liquidez, ou seja, a situação financeira, rentabilidade da empresa ou do empresário ou a situação econômica, e de endividamento, ou seja, da estrutura de capital, quantidade e qualidade, são suficientes para ter uma visão considerável da empresa a ser analisada. Aí ele traz um relato dele, quando era criança, sobre uma ideia geral dessa questão do tripé. Ainda me lembro das explicações de minha professora de ciências, há dezenas de anos, no ensino fundamental, quando explicava o funcionamento da máquina humana, ressaltando os 3 aparelhos do corpo humano: o respiratório, o pulmão recebendo oxigênio, o digestivo, o estômago recebendo alimentos, e o circulatório, o sangue, bombeando pelo coração, levando oxigênio e alimento a todas as células do corpo. Ele cita esse exemplo porque no parágrafo que eu trarei agora,
ele faz essa analogia com o corpo humano. Assim são os 3 pilares principais das decisões empresariais, tripé decisorial. A situação financeira, ou seja, os índices de liquidez, que corresponde à capacidade de pagamento da empresa, o fôlego, os pulmões. A estrutura de capital, ou seja, o dinheiro dos proprietários ou de outros financiadores, que equivale à entrada de recursos na empresa, ou seja, o aparelho digestivo. E a posição econômica, relativa ao lucro, à rentabilidade da vida da empresa, ou seja, ao sangue, pois nele está a vida. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje em que eu trouxe uma ideia inicial, introdutória, sobre os níveis de análise das demonstrações contábeis, e o primeiro foi o nível introdutório. Beleza? E no próximo vídeo farei um específico sobre o nível intermediário. Vamos ver o que ele traz aqui de interessante. E depois o nível avançado, até que então a gente inicie o capítulo 1 desse livro. Beleza? Até o próximo vídeo.